Olá! Quem é da linguagem sabe da dificuldade de falar se o nosso paciente está com um distúrbio, com um transtorno, com um atraso. O que é que está acontecendo com o nosso paciente em respeito à linguagem? Hoje vou convidar a fonoaudióloga Daniela Borges para um bate-papo muito especial. A gente vai falar desses atrasos que existem na leitura, na escrita e o que é que a gente pode fazer com o nosso paciente. Então, sejam todos bem-vindos. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir escrevendo aqui pra gente, que eu vou chamá-la para esse bate-papo especial. Olá! Olá! Deixa eu pôr o óculos para enxergar. Então vai! Agora sim! Dani, fala pra gente como que essa área de linguagem, na leitura e da escrita, da aprendizagem, né, tomou conta aí do seu dia a dia como fonoaudióloga educacional. Conta pra gente um pouquinho dessa história para o pessoal te conhecer melhor. Tá, então vamos lá. Na verdade, na faculdade, né, eu já fui me apaixonando. Eu entrei na faculdade de fonoaudiologia por conta de voz, por cantar, né, e participar de banda, e querer gravar CD, essa história toda. Tanto que depois acabei gravando CD de fono também. Mas na faculdade eu acabei me apaixonando pela leitura e pela escrita. E principalmente pela educação no contexto completo, né? Então não só no contexto clínico, mas eu gostava muito também das escolas, como a gente ia fazer estágios e tudo mais. E aí quando eu me formei, eu comecei a estudar mais e me aprofundar mais nesses aspectos da alfabetização e aprendizagem. E como eu fui trabalhar em escolas, a demanda de crianças com problema de aprendizagem também era maior no consultório, porque eu era vista como uma profissional que atuava com educação, né? Então, os pais procuravam e tal, e aí eu falei, poxa vida, né? Eu preciso mergulhar nisso daí e entender um pouco melhor como que é esse universo, e aí a gente vai estudando, vai se aprimorando. Então, fiz várias capacitações, fiz vários cursos de extensão, fiz o TEAR, né, que é aquele treinamento do LIDA lá em Marília. E, assim, quanto mais você mergulha numa história, mais você se apaixona por ela, porque daí você vai tendo mais resultados, mais respostas positivas. E aí eu agarrei o negócio e não larguei mais. Foi isso que aconteceu. E é muito interessante como, quando a gente começa a olhar para uma coisa, como aquilo cresce, toma uma amplitude tão grande, né? E quando a gente já vai ver, a gente já está completamente mergulhado no assunto. E aí eu até brinco que às vezes a gente fala, né, no contexto ali, no contexto clínico ou no contexto educacional, de uma forma tão natural que às vezes a gente até se perde um pouco quando vai conversar com uma pessoa que é leiga. E ela fala assim, do que você tá falando? Porque pra gente é tão natural, né? Tão normal. Que é isso que você tá falando? Ai, desculpa, né? Eu tava falando disso, mas significa isso. Então a gente se perde um pouco até de tão acostumado que fica com esse novo vocabulário, esse novo mundo, né? Que pra nós já não é mais novo, né? A gente tá mergulhado nele. Com certeza. Dani, eu te chamei aqui pra gente bater um papo sobre um assunto que, assim, muito complicado para os fonoaudiólogos entenderem, né? Que horas que é transtorno, que hora que é distúrbio, se é atraso, se não é, porque a aprendizagem, ela exige muito conhecimento do pedagogo, mas também do fonoaudiólogo. E aí, quando essas crianças da escola começam a vir no consultório, elas começam a ter algumas características próprias, não é mesmo? Sim. Fala pra gente sobre isso. Qual é o tipo de paciente que chega assim pra gente? Na verdade, os pacientes, no geral, eles vão chegar com a queixa de dificuldade de aprendizagem, né? Não tá conseguindo ler, ou não tá conseguindo escrever, ou tem muitos erros, ou tem muitas trocas, ou a professora, né, fala desde a educação infantil que tá com alteração. Então, assim, o perfil, eles são muito parecidos. Pode mudar uma queixa, um sinal de alerta, um sintoma diferente, mas, no geral, as queixas são todas parecidas. Todos chegam com dificuldade de aprendizagem. Eu acho que o que mais importante a gente tem que entender, enquanto profissionais que vão atender essa demanda, é saber que idade tem essa criança, né? Então, por exemplo, a gente não pode fazer diagnóstico de transtorno de aprendizagem antes dos 9 anos de idade, por questões de maturidade cerebral, né? E também entender o que essa criança já passou antes. Então,
Você está recebendo um paciente que, de repente, tem idade certa já para receber o diagnóstico. Então, você já pode começar a aplicar os testes e investigar, mas ele nunca passou por nenhum tipo de intervenção. Ele nunca teve nenhum estímulo. Então, também não posso diagnosticar essa criança diretamente se ela nunca passou por uma intervenção diferente, né? Então, eu tenho que ver todo esse contexto quando eu estou ali com os pais, na anamnese. Eu acho que o mais importante é isso. Então, a criança com dificuldade de aprendizagem, ela é uma criança ou que precisa passar por uma intervenção para sanar essas dificuldades, ou é uma criança que, de fato, vai vir a ter o seu diagnóstico de transtorno de aprendizagem. E para a gente saber a diferença, vale o quê? Uma boa avaliação, entender essa questão da idade própria do diagnóstico e entender essa questão de se ela passou ou não por intervenção, tá? Então, vamos simplificar um pouco mais. Então, toda criança que chega tem dificuldade de aprendizagem. Para a gente saber se é dificuldade ou transtorno, a gente vai ter que avaliar e considerar essas questões que eu falei agora, né? Para ver o que caminho que a gente vai seguir aí com cada um dos pacientes. Mesmo porque também é importante a gente entender bem a normalidade, o que é o esperado, a gente entender bem quais são as alterações, a diferença entre elas, para que quando a gente tem essa avaliação, quando a gente faça essa anamnese, esse exame clínico, a gente saiba identificar aonde que está essa criança. Se de fato, ela só está com um pouquinho de dificuldade, uma orientação simples já poderia ajudar a resolver, ou até mesmo uma orientação para pais, para professores, ou não, olha só, temos que dar uma atenção um pouquinho maior aqui, porque esse é um caso de terapia fonoaudiológica, onde eu preciso aí desenvolver todo esse passo a passo para entrar numa alfabetização, né? É isso? Exatamente. A gente tem que lembrar que a gente está num país, e agora, principalmente, né? Nós estamos num contexto educacional muito complicado. Então, assim, o número de crianças com dificuldade de aprendizagem é bem grande. Se você pegar uma sala, por exemplo, de primeiro ano, você vai avaliar ali, fazer uma testagem nas crianças e você vai ver, por exemplo, que às vezes 15 crianças estão com algum tipo de dificuldade de aprendizagem, né? Só que acontece que essas crianças de primeiro ano ainda não têm idade para diagnóstico. E também não é possível que mais que metade da sala, um pouco menos da metade de uma turma, esteja com transtorno de aprendizagem. Né? Isso não existe. Então, o que vai acontecer? A gente precisa aprender a trabalhar essas crianças para realmente definir quais são as crianças que são de risco e que podem vir a ter um diagnóstico. E no nosso país é comum a gente ter principalmente crianças com trocas na escrita, com erros de ortografia, porque os processos, as formas de ensinar muitas vezes são complicadas, as crianças não recebem os estímulos adequados, ou no próprio ensino fundamental, ou na educação infantil. Então, a gente não pode simplesmente dizer que todo mundo tem problema, né? A gente tem que saber direcionar. Então, acho que isso é uma questão que a gente tem que pensar muito na hora que recebe as crianças. E como você disse, conhecer todos os transtornos que existem, né? Saber quais são as características de cada um, quais são as manifestações de cada um, os sinais, os sintomas. Porque a hora que você vai avaliar, nenhum protocolo vai te dizer assim, olha, essa criança tem dislexia. Vai ser o teu raciocínio clínico, a partir da sua avaliação. Então, na hora que você tem lá os resultados no seu protocolo, é a partir do seu raciocínio clínico que você vai entender o que essa criança pode ter. Até para saber para quem que você vai encaminhar essa criança para te ajudar na tua avaliação. É um processo bem complexo, né? Se a gente for pensar em tudo. E sabe que eu acho que você poderia comentar agora pra gente? Já que você disse, né, que a gente precisa entender quais são os transtornos e tal, é claro que entender cada um deles exige um tempo e uma demanda de estudo muito maior, né? Mas tem como você dar uma resumida em quais são os tipos e mais ou menos alguma característica dele para a gente ficar por dentro disso agora? Vamos lá, vamos pensar assim de uma forma geral, né? Então a gente vai ter os transtornos específicos de aprendizagem. Então, dentro dos transtornos específicos, a gente tem a dislexia, a gente tem a disortografia, a discalculia e a disgrafia, se eu não esqueci nenhum, dentro dos transtornos que a gente chama de específicos, né? Aí, fora disso, a gente vai ter os transtornos que a gente chama de transtornos globais
de aprendizagem. Então, o transtorno global, ele é aquele transtorno que não se encaixa em nenhum desses perfis específicos. Então, a criança não tem nenhum desses que eu falei. E ela vai ter mais de 2 habilidades alteradas. Então, por exemplo, vamos pegar a dislexia. Então, a gente vai ter a dislexia que vai ter ou alteração fonológica, ou alteração visual, ou as 2 habilidades juntas. O transtorno global de aprendizagem, ele vai ter mais de 2. Então, ele deixa de ser um transtorno específico para ser um transtorno global. Então, num transtorno global, eu posso ter habilidade atencional alterada, habilidade de processamento auditivo alterada e habilidade fonológica, 3 coisas juntas alteradas, né? Então, por isso que é importante a avaliação de todas as habilidades, para a gente ver Sim. onde se encaixa o perfil dessa criança. E fora isso, a gente vai ter as crianças com TDAH, que não é um transtorno de aprendizagem, na verdade, ele é um transtorno comportamental que compromete a aprendizagem, né? Então, a criança vai chegar com queixas de aprendizagem por conta das questões atencionais. Então, vamos lá, tem os transtornos específicos, o transtorno global e o TDAH, que não é um transtorno de aprendizagem, é um transtorno comportamental, mas vem com queixas de aprendizagem. E a gente pode ter também as co-ocorrências, olha a loucura, né? Então a criança pode ter. A Érica da MO, ela já tá com aquela cara tipo assim, meu Deus, quantas coisas as crianças podem ter? Então, assim. Fora que pode ter alteração fonética e alterações respiratórias da MO junto, só para constar. Né? Então a criança pode, além de tudo, respirar mal, mas pensando nos processos de aprendizagem, a criança pode ter, por exemplo, a dislexia em concorrência com o TDAH, então ter as 2 coisas juntas. Então imagina só como que é delicado, né? Você fazer o processo de avaliação, você investigar essa criança, porque em cada um desses tipos de alteração, você vai ter uma forma diferente de intervir, né? Você vai precisar de observar questões diferentes nas avaliações da neuropsicóloga, do processamento auditivo, né? Ou da TO, por exemplo, no caso de disgrafia legal, a gente tem a avaliação da TO. E direcionar a escola, né? Porque o perfil do TDAH é completamente diferente do perfil do disléxico. Mas se ele tiver as 2 coisas, como é que orienta essa escola? Né? Então, eu preciso saber o que essa criança tem para poder ajudá-la em cercá-la de todos os lados, né? Tanto no diagnóstico dela, quanto na orientação e na intervenção. Podemos respirar agora. Sabe uma coisa aqui que eu tava lembrando? Que, assim, tem muitos professores que acabam falando, essa criança não tem jeito, tem dislexia. Ou, essa criança tem uma disgrafia, tal. Mas quem dá o diagnóstico de fato como que faz para essas crianças não serem taxadas como algo que sem avaliação elas ainda não são? Porque Sim. Uma vez que elas são caracterizadas com aquele estereótipo, né? Então as pessoas começam a levar ela de uma forma que às vezes ela também se sente incompetente e às vezes nem é nada disso, né? Sim, sim. Aí é uma pergunta muito ampla também, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do educador, né? O educador, ele é um profissional que tem um parâmetro muito grande, né? Então, ele sabe dizer que a criança tem alguma alteração. E, geralmente, aquela criança que o educador aponta, né? Ela tem alguma coisa. Então, vale muito a pena a gente sempre escutar o educador. É aí que entra a contrapartida. Você tem que saber escutar o educador, mas você também precisa ter para ele as respostas certas. Porque o educador fala, tem dislexia, tem isso, mas ele não tem esse conhecimento profundo, que é um conhecimento nosso, na verdade. Então é nós que vamos ouvir esse educador e contar para ele que não é bem assim. Então, vamos dizer lá para ele, olha, então, seu aluno tem realmente sinais e sintomas de um provável transtorno, ele é uma criança de risco, mas ele ainda não tem idade para diagnóstico, então a gente tem que fazer isso com o seu aluno. Mas ele precisa de uma avaliação multidisciplinar, porque pode ser que a gente, dê para ele o nome errado do que ele tem, e aí vai comprometer a vida dele assim, porque as professoras têm urgência. Com certeza, né? Você imagina estar numa sala de aula com 30 crianças, 20 crianças, 25 crianças que seja, né? E tem sempre aquela galerinha que não caminha, e elas querem dar o jeito deles caminharem. Então, elas ficam um pouco desesperadas e elas querem dar nomes, porque se eu tenho uma criança que tem uma dificuldade na sala de aula e eu sei o que é, ajuda a vir mais rápida para mim, né?
Então, você também consegue, às vezes, convencer um pai a levar numa terapia ou coisa desse tipo. Mas a gente precisa ser esse meio de campo que explica para esses educadores que não é bem assim. Por isso, a necessidade de ter o conhecimento, né? Para que ninguém venha bater boca e você não consiga ganhar no argumento. Então, você precisa ter esse conhecimento. O que mais você perguntou? Como que a fonoaudiologia, se é ela que dá o diagnóstico, né? Olha, a pessoa fala tanto, gente, que fono é um problema, né? Para de falar da linguagem, então, né? O diagnóstico de dislexia é a fonoaudiologia que faz, né? Então, nós somos profissionais que dá lá e coloca que a criança tem a dislexia, a gente subtipa qual é o tipo de dislexia que a criança tem, e a gente também é capaz de direcionar esses outros transtornos, porque a dislexia pode vir como associado a uma desortografia, uma descalculia, uma disgrafia, né? Então, a gente também pode lá definir isso. O TDAH já fica mais por conta da neuropsicóloga, né? Dos psicólogos e dos neuropediatras, mas a concorrência a gente também pode definir. E o transtorno global de aprendizagem, a gente também pode, em conjunto com os outros profissionais, colocar lá no nosso relatório que a criança tem um transtorno global. Então, no fim das contas, a fono é tem uma mega tarefa aí de diagnosticar e fechar os laudos das crianças. O que não é nada simples, né? Não é nada simples, mas é possível, né? Eu acho que a gente tem que honrar esse nosso trabalho pelas crianças, principalmente, porque é muito comum eu receber, e acredito que as minhas colegas que estão aí também, a gente receber a criança na clínica e ela já passou por outros profissionais, né, que disse que ela tinha alguma coisa que ela não tinha, ou então que nunca descobriu o que ela tinha. E isso é muito sério, porque o que acontece? Se a criança chega no consultório com dificuldade de aprendizagem e você não resolve o problema dela, você não intervém, ou você não faz o diagnóstico, você não direciona o que tem que ser feito, essa criança vai atropelando os seus anos escolares, porque nós estamos num país de educação continuada, então as crianças não reprovam. E elas vão criando hábitos para poder sobreviver a esses anos escolares. Quando você pega essa criança, eu já peguei criança adolescente, por exemplo, elas já são o que a gente chama de fracasso escolar. Para você definir o que ela tem, para você conseguir salvar essa vida que já acredita que com certeza ela é burra, é muito complicado. É verdade, sério, né? Então, a gente precisa saber, eu falo assim, é muito bom ter esse poder, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter muito discernimento, conhecimento, direcionamento, para poder ajudar de verdade essas crianças e essas famílias. Essa semana mesmo, a mãe chorou na clínica, porque o filho tem dislexia, né? Mas, enquanto ela não sabia que podia ser dislexia ou que era dislexia, ela achava que ele ficava teimando com ela. Ela chegou a bater nele porque achava que ele não queria estudar, porque ele era preguiçoso, porque ele era sem vergonha, né? E agora ela chora rios de dor no peito, porque de culpa, né? De culpa, porque ela maltratou o filho e não sabia o que ele tinha. Agora, se quando ele estava no primeiro ano, ele tivesse ido até uma profissional, que tivesse orientado a sua mãe, tivesse explicado para ela que ele ainda não tinha idade, mas que ia realizar uma intervenção, que ia ajudá-lo, tivesse ido na escola, teria sido um processo muito mais tranquilo e amoroso, né? Com certeza, mesmo porque se a gente for pensar, né, essa criança que já começa a ter essa alteração aí desde então, e a gente começa a perceber com 7 anos, e aí no caso do adolescente que você viu que veio aí com 14, por exemplo, são 7 anos de atraso no desenvolvimento e no conhecimento ali. Porque imagina 7 anos de escola sendo atrasados, o quanto isso não é de fato prejudicial na vida deles, né? Isso é uma realidade mais comum do que a gente pensa, né? Porque as crianças vão atropelando. Eu vejo que o pessoal está escrevendo aqui, e eu, como eu sou profissional da leitura e da escrita, eu fico tentando ler e por isso que eu fico abaixando o olho toda hora. Se eu conseguir pegar alguma pessoa, eu respondo. Mas agora, até a educação infantil, gente. Alguém falou de educação infantil, acho que é importante mesmo citar isso, que crianças, por exemplo, que têm transtorno de aprendizagem, elas já apresentam alguns sinais de alerta lá na educação infantil. Então, vem pra gente lá no consultório já com essa mãe, essa família, falando assim, mas desde pequenininho me dá problema, né?
desde lá de quando ia na escolinha, já não ia bem, já não estava aprendendo legal, né? É uma das coisas. Então, veja bem, ele não perdeu só os 7 anos que você falou, né? Ele perdeu também o processo da educação infantil, que não foi feito nada por essa criança. Então, é aquela história. A criança está com dificuldade de aprendizagem, eu não vou diagnosticar. Ok, quando ela está lá no primeiro, segundo ano. Mas eu não posso simplesmente cruzar os braços e não fazer nada por ela. Eu preciso monitorar, acompanhar essa criança até que a gente ou resolva o problema dela, se ela não tiver transtorno, a intervenção resolve, ou fazer o diagnóstico, continuar intervindo até que a gente chegue na idade para realmente fechar o diagnóstico. Mas aí você já vem tratando essa criança e ela não vai desenvolver esses hábitos e atropelar os seus anos escolares, porque você vai estar acompanhando essa criança para que ela não sofra como a grande maioria sofre, né? Com certeza, porque mesmo que seja bem mais difícil para ela, ainda assim ela tem essa capacidade de acompanhar, mesmo que um passo para trás e não milhares, né? Sim, eles dão muitos passos para trás, né? Tem uma pessoa perguntando se dá para alfabetizar um jovem com 17 anos. Depende do que ele tem, né? Eu acho que tudo vale tentativa nessa vida. Né? Porque eu falo, se até um idoso pode aprender, uma pessoa que teve AVC, né, e teve uma afasia, pode aprender, eu acho que um jovem de 17 anos pode aprender também. A gente tem que investigar o que tem e como fazer isso funcionar. Eu acredito que, né, os neurônios ainda estão ali funcionando, então vamos lá. Dani, sabe o que eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente? Sobre as habilidades. Você falou que existem muitas habilidades pra gente investigar nesse processo de aprendizagem, que elas podem preceder ou até mesmo estarem como subjacentes aí a esse processo, né? Fala um pouquinho sobre essas habilidades pra gente. Tá. Nós temos aí as habilidades preditoras da alfabetização, que já vão se desenvolvendo, né, desde que a criança nasce. Então, uma delas, por exemplo, é o vocabulário, que se desenvolve desde que a gente é bebê, tá aprendendo ali o que são as coisas. Então, o vocabulário é uma habilidade preditora da alfabetização que a gente tem que investigar. As habilidades metafonológicas, que são a nossa capacidade de manipular os sons, de dominar os sons, então, fazer rima, aliteração, aquela história de você trocar, né, fazer a transposição, subtração, adição. Então, por exemplo, o que acontece com o cabelo, se eu tirar a sílaba B e colocar um me, ele vira camelo. Então, toda essa capacidade que nós temos de manipular os sons da fala são as nossas habilidades metafonológicas, né? Que a gente começa a trabalhar com as crianças lá na educação infantil, e aí a gente está preparando elas para fazer já a relação letra-som aí, quando elas estão no processo de alfabetização. Então, habilidades metafonológicas, tem que investigar o vocabulário, a memória operacional fonológica, que podemos dizer assim, que é a nossa memória de trabalho para os sons, né? Então, quando a gente está fazendo ali o processo de leitura, ela que está ajudando a gente a fazer essa relação das letras com os sons, então visual e auditivo ali o tempo todo. E a velocidade de acesso ao léxico mental. Então, a velocidade de processamento que eu faço para poder acessar a informação visual lá do meu cérebro, para poder decodificar, para poder fazer a leitura. Então, essas são as 4 habilidades que a gente chama de habilidades subjacentes, que a gente tem que investigar se alguma delas não está legal quando a gente avalia as crianças. Mas aí a gente também tem que pensar nos processamentos, que são as habilidades adjacentes, né, que vem antes, que são as que, na verdade, são as percursoras dessas 4 que eu falei. Então, a gente tem que investigar o quê? Processamento visual. Então, as crianças com dislexia, por exemplo, vão dar alteração no processamento visual. Criança com dislexia visual vai dar alteração no processamento visual. Processamento auditivo, as questões atencionais, as habilidades de fala como um todo. O processamento conceptual, deixa eu ver se eu esqueci algum. O sequencial, acho que eu falei todos. São todos esses processamentos aí que a gente tem que investigar, né? Alguns a gente vai investigar através de testes que a gente faz ali na clínica, outros a gente vai precisar de colegas que façam. Então, por exemplo, as questões atencionais, a gente vai pedir para a neuropsicóloga ajudar a gente, né? Porque ela tem uma bateria de testes que os nossos acusam, né? Mostram pra gente ali que tem alguma questão de atenção, mas quem vai dizer pra gente qual tipo de atenção que está alterada é a nossa colega da neuropsicologia. E os testes que tem de processamento auditivo, que é um dos testes que a gente pede também para os pais levarem, que nem no meu caso eu não faço. Então eu mando para uma colega fono que faz, que é a Bambambam lá da audição, né? E aí ela faz
e manda o processamento para mim. Então, são essas habilidades subjacentes e as habilidades adjacentes, que são os nossos processamentos cerebrais. Bastante coisa, né? Nossa, tô aqui chocada. Não vai dormir essa noite, não. Né? Nossa, tudo bem. São vários pequenos aspectos que realmente, de fato, se a gente pensar o que é esse processo da aprendizagem, da educação, como que a gente fixa aquilo que é aprendido, como que a gente entende, compreende, como a gente descobre como reproduz, ensina, ou vê se a gente aprende mesmo. Então, de fato, essas habilidades, se uma delas tiver um pequeno defeitinho, um probleminha, toda essa gama aí de exposição da comunicação, né, vai ficar completamente comprometida. Então, é um assunto muito relevante para a gente esse, né? Porque esse ainda é o comecinho, porque depois a criança ainda tem que desenvolver essa leitura e essa escrita, não é? Sim, porque na verdade a leitura escrita ela é um produto, né? Uma competência que a gente desenvolve a partir dessas habilidades que a gente veio desenvolvendo, né, no decorrer do nosso desenvolvimento. Então, o vocabulário, por exemplo, que com meses de vida a criança está ali já no vocabulário receptivo, entendendo o que são as coisas, como funcionam as coisas, ele é de extrema importância para poder acessar o significado do que eu estou fazendo na minha leitura. O processamento auditivo, para eu desenvolver as habilidades metafonológicas, de dominar os sons, eu preciso ter um processamento auditivo funcionando legal também, que está se desenvolvendo. Então, assim, aí eu volto, né, porque a fono que trabalha com clínica e escola não consegue não falar da escola, né? Uhum. E aí eu volto lá na história da escola, né, da importância principalmente da educação infantil trabalhar todos esses processos. Então, o vocabulário está se desenvolvendo onde? A criança está lá na educação infantil ou está em casa, quando tudo isso está se desenvolvendo naquele boom que a gente chama, né? As habilidades de linguagem, então, sintática, semântica, o vocabulário, que é o vocabulário, a fonologia, a pragmática, tá tudo acontecendo ali na educação infantil. E tudo isso, na hora que eu for ler, que eu for escrever, que eu for interpretar, que eu for produzir um texto, eu preciso de tudo isso funcionando bem, né? Com certeza. Então, entender, realmente são muitas funções envolvidas. Entender como tudo isso funciona lá na cabecinha da criança, como tudo isso se desenvolve, nos ajuda, né, não só no diagnóstico, mas como a definir melhor e até ajudar os professores em como a gente pode trabalhar com essas crianças quando elas ainda são pequenas, né? E aí a gente, quando trabalha as crianças, vai eliminando quem? As dificuldades de aprendizagem, que geralmente acontecem por um processo de problema de ensinagem, não porque as crianças têm alguma coisa realmente neurobiológica acontecendo. Entendo. Teve uma vez que a gente criou um post que era falando assim, não é exatamente que a criança não aprende, e sim, não é a forma adequada dela aprender, né? Porque isso é muito legal mesmo da gente conversar e estar explanando aqui sobre essa ideia, porque muitas pessoas têm diferentes habilidades e diferentes formas de aprender aquilo, né? Então, cada uma com algum tipo de atraso, transtorno, distúrbio, enfim, qualquer coisa relacionada nesse sentido, se a gente descobre de fato o que é e a gente entende aonde que está essa defasagem, essa deficiência aí dessa habilidade, o quanto aplicando técnicas em cima disso a gente não salva ela e faz com que ela aprenda. E aí ela sai daquele quadradinho onde todo mundo deveria aprender igual e vem para um outro espaço que sou diferente, mas também tenho capacidade de aprender tanto quanto, né? Exatamente. Eu sempre falo muito isso com os professores, explico muito isso para os pais também, que essa história de a forma que você aprende mais fácil é muito importante, né? Porque a gente vai ter gente que aprende mais fácil de forma visual, alunos que aprendem mais fácil de forma auditiva, alunos que são mais sinestésicos, né? Precisam pegar. Então, a importância da gente gerar experiência e abordar todos esses sentidos com as crianças para que, se a informação não chegou de um jeito, ela chega de outro, né? Sim. Então, que é isso que você está dizendo. E com as nossas crianças com transtorno, é mais ou menos por aí o caminho também. Porque a hora que você define o que ela tem, que você define quais são as habilidades que estão rebaixadas na sua avaliação, você direciona a sua intervenção para trabalhar aquilo, né? Indo
pelo caminho que é mais fácil pro teu paciente, que é o indivíduo ali, que tem o jeito dele mesmo de aprender e as suas questões por conta do transtorno. Então, eu sempre falo para as minhas alunas, né? A gente precisa sempre não esquecer que a criança tem dislexia, ela tem dislexia, mas ela não deixou de ser indivíduo. Então, você precisa entender como é que funciona o universo daquela criança que está na sua frente para facilitar a sua intervenção, para facilitar o trabalho do educador na sala de aula. Então, nunca esquecer, né, que nós temos essas individualidades, que é uma forma, digamos que até amorosa, né, de olhar. E como você mesma diz, né, fazer uma avaliação de uma forma holística, né, olhar a criança sempre como um todo, né, não como algo que está lá definido no teste que ela é aquilo. A gente precisa olhar de uma forma mais holística. Muito bom. Deixa eu ver se eu esqueci alguma pergunta aqui. Tá. Falando de leitura e escrita, né? Então, a gente tinha visto já como que essas competências aí precisam estar presentes para ela acontecer. E tem mais alguma coisa importante que a gente, como fonoaudiólogo, precisa olhar para isso, para essa criança que chega até a gente no consultório, relacionado à leitura e à escrita? Eu acho que uma das coisas que eu acho que é uma dica muito legal para quem vai avaliar as crianças é você ter um teste de rastreio, né? Porque quando a criança chega, você não sabe o que ela tem. E o teste de rastreio, ele não define o que ela tem, mas ele te direciona mais ou menos no que você tem que avaliar. Então ela vai dar alterações em algumas questões do teste, e aí você já começa a traçar quais são os próximos testes que você vai aplicar. Ou se for uma criança que tem a dificuldade de aprendizagem, ainda não tem idade para o diagnóstico, você já começa a traçar onde você vai começar a sua intervenção. Porque é onde ela deu falha que ela está precisando de ajuda. Então ali é onde ela deu rebaixado, você começa a trabalhar em cima daquilo que deu alteração. Então, acho que a hora que ela chega é isso. Uma outra coisa, eu acho que é a anamnese, né? Você tem que colher o máximo possível de informações na tua anamnese para entender o contexto familiar, o contexto social, o contexto educacional dessa criança, porque as causas das dificuldades de aprendizagem, quando não são intrínsecas, quando não são neurobiológicas, quando a criança não nasceu com aquela alteração, ela vem de fora. E quando ela vem de fora, você precisa identificar o que é, né? Se essa criança, por exemplo, está passando por um processo emocional muito sério na casa dela, ou ela perdeu um ente querido, sei lá, né? Diversas coisas podem estar acontecendo. E às vezes você vai ter que fazer um atendimento daquela criança junto com uma psicóloga para que o teu atendimento tenha um ganho real, né? Senão você não vai conseguir sair do lugar. Se o problema maior da criança for emocional, estiver causando essa dificuldade. Se a criança, por exemplo, está num contexto, onde ela está passando por algum problema de não ter dinheiro em casa, por exemplo, né? Aquela família está preocupada mais com as questões de ganhar dinheiro, né, do que de ajudar essa criança no processo educacional. Se eu tô lidando com uma família que lê para a criança todas as noites, que não deixa a criança muito no celular, no tablet, no videogame, que é uma pessoa que valoriza, eu sempre falo muito isso quando eu tô falando com o pessoal, né? Quando você vê uma criança, nós aqui, fonoaudiólogos principalmente, você tá no consultório e aí o teu paciente acerta um som que não conseguia falar, ou consegue escrever alguma palavra que não conseguia, ou entende alguma coisa que não estava entendendo. Já faz a festa, né? Faz a festa. E a hora que ele fica feliz, a primeira coisa que ele quer fazer é o quê? Fala lá de novo. Sempre eles viram para mim e falam assim, você conta para minha mãe? Então, se essa família, né, valoriza a aprendizagem, essa criança vai valorizar também. Então, é um dado importante da tua anamnese, né? Se é uma família que não se importa, se é um pai que não liga muito, né? Ou se são pessoas culturalmente desfavorecidas em algum aspecto, nesse sentido da alfabetização, da leitura, já dificulta um pouquinho mais, né? Porque ela vai ter um interesse diferente, um interesse menor. Então, acho que tudo isso a gente tem que considerar. Então, acho que uma boa anamnese e um bom teste de rastreio já é um bom começo para a gente poder entender, né, na anamnese também os contextos dentro da escola, né? E essa criança já passou, quantas escolas essa criança já estudou, se essa criança está na escolinha desde quando ela era bebê ou se ela entrou só com 4 anos, que é a idade obrigatória de se estar na escola, né? Quem que fica com essa criança? Essa criança tem rotina? Porque a função executiva, por exemplo, você desenvolve tendo rotina na sua vida, né? Se você não tiver rotina,
Aí eu falo assim, imagina essas crianças agora, em plena pandemia, que em casa não tem rotina nenhuma. Vai dar tudo alterado agora, né? Sim. Então, não, muito. Até a gente tá com a função executiva trabalhada, né? Até posta as coisas erradas, depois arruma, né? Então, tudo isso são informações que vão nortear tanto o teu trabalho de intervenção quanto a tua avaliação. E para quem mais essa criança vai ter que ir, né? Que acho que isso é uma coisa também que a gente precisa direcionar bem. Para quem mais você vai ter que mandar essa criança para o teu trabalho ou o teu diagnóstico dar certo. Entendi. Você falou da anamnese e desse rastreio, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre os protocolos, né? Tem protocolos específicos? Como eles são importantes? Não tem uma bateria específica que você fala assim, olha, para você diagnosticar dislexia, você tem que aplicar esse. Para você diagnosticar transtorno global, é esse. Então, não existe uma bateria específica, pelo menos eu não conheço aqui no nosso país, né? Então, na verdade, no mercado tem vários testes disponíveis. O que a gente tem que fazer? Escolher os testes de acordo com o que você quer avaliar. Então, aí eu quero avaliar habilidades metafonológicas. O que eu vou ter no mercado para avaliar habilidades metafonológicas? Então, eu tenho Confias, eu tenho o Promeli, eu tenho o Profon. E aí, para que idade que eles são? Que criança que eu estou querendo avaliar? E por que eu estou querendo avaliar as habilidades metafonológicas dessa criança? Ah, não, eu quero avaliar se essa criança tem uma boa velocidade de processamento. Aí a gente vai avaliar através da nomeação automática rápida. Que materiais que eu tenho disponíveis para avaliar a nomeação automática rápida? Tem alguns testes que avaliam uma coisa específica. Tem outros que avaliam 2, 3 coisas juntas, que eu gosto muito, que eu adoro ser uma pessoa objetiva, que você aplica um teste e já resolve 3 coisas, 3, 4 coisas, né? Então, na verdade, no mercado tem bastante coisa disponível. Eu gosto muito dos materiais do LIDA, do Laboratório de Investigação dos Distúrbios de Aprendizagem lá de Marília, que é coordenado pela doutora Simone Capellini. Eu gosto muito dos materiais que eles lançam, porque eles estudam só isso, né? Fazem artigos e artigos sobre isso, então eu gosto bastante dos materiais de lá, né? Mas existem diversos aí. Então, por isso que eu volto naquela história. Você tem que entender quais são os transtornos, quais são as características deles e quais são as habilidades que vão estar alteradas em cada um desses transtornos. E qual a idade que a criança está? Você tem que avaliar. E aí você escolhe. Porque eu já fui a louca de ir na loja, né, ou no site, comprar trocentas coisas. E de repente eu me via com 3, 4 testes que fazia a mesma coisa. Né? E agora eu já fiquei um pouquinho mais esperto. Falei, peraí, né? Deixa eu ver. Porque senão a gente fica louca, né? Porque daí a gente tem que saber aplicar, avaliar e analisar trocentos testes. Então eu sou bem objetiva, mas eu já fui dessas que comprava todas as coisas. Falo até para algumas pessoas, gente, calma, né? Vamos aprender primeiro, depois vocês decidem que teste que vocês vão comprar. Porque tem uma gama muito grande, né? E às vezes o que é legal para mim não é legal para você. O importante é o que você quer investigar e qual é o perfil da tua criança, né? Então, através dos testes, você vai perfilar a sua criança, você vai ver o que ela tem de errado ali. E aí, a partir do que ela tem de errado, o que ela pode ter? Que diagnóstico que ela pode ter? E aí, eu já vou pensando nesse diagnóstico, pensando qual mais teste ou qual mais profissional eu preciso encaminhar essa criança para bater o martelo do que ela tem. Para que tudo fique bem completinho mesmo, né? Aí tem gente que tá pedindo nome de testes de rastreio. Eu gosto muito do IPPL, que é para crianças de 1º e 2º ano. E gosto muito do protocolo de habilidades cognitivo-linguísticas, que é para crianças de 3º, 4º e 5º ano, tá? Eu acho que eles ajudam bastante na hora que a gente testa. E é legal porque eles também têm versão para escola, para você aplicar na escola. Então, aí você consegue também rastrear as crianças na escola, para quem também é fono de escola, tá? A tal da mão na roda, né? Eu sou objetiva, então lá, seu teste já tem 2 coisas, eu já, tá, ele faz essas, eu quero esse que faz 2, ó, esse faz isso, esse faz isso, eu quero esse que faz 2 coisas, acho que é melhor. Muito bom, muito bom. Ô Dani, eu costumo dizer assim que essa pandemia criou 2 mundos, o antes e o pós, né? Então assim, a gente já via uma demanda muito grande de crianças com transtornos de aprendizagem aí, com essas alterações. E aí eu queria que você falasse a sua opinião pós-pandemia, já que agora o ensino é à distância, as crianças muitas vezes ficam dentro de uma situação
só pais e a criança, sendo que os pais também estão trabalhando em casa, também não pode dar tanta atenção. Ela não tem mais essa comunicação com outras crianças. Também, às vezes, o professor fica mais difícil, né, de observar as alterações de uma maneira mais antecipatória dessa criança, né? O que você acha que vai acontecer quando voltar às aulas nas escolas presenciais? Você acha que vai aumentar disparadamente o número dessas crianças? Você acha que vai diminuir? O que você acha? Eu acho que eu vou me esconder. Não, falando sério, eu acho que vai ser uma situação muito séria, né? Porque tudo isso que você falou é real, né? O Brasil não é um país preparado para ter aula online. Todo mundo foi pego de surpresa, então ninguém está preparado, né? Nem família, nem aluno, nem professor. Não que não esteja funcionando, mas 100% não tá. Não adianta a gente se iludir, né? Muitas crianças pararam o atendimento. Até mesmo que eu mesma tinha pacientes que estavam fazendo atendimento e pararam o atendimento porque por medo da doença, né? Ou porque os pais agora ficaram financeiramente preocupados ou com problemas financeiros, então pararam os atendimentos. Então, a gente vai ter crianças que pioraram com certeza, até porque também não tem rotina, como eu falei, função executiva está totalmente desorganizado. E vão haver muitas crianças que não têm problema com dificuldade. Então, na minha opinião, vai aumentar muito. E é por isso que eu falo muito para todo mundo. Gente, tem que se preparar para esse momento pós-pandemia. Tem que se preparar, porque nós vamos ter muitas vezes alunos, por exemplo, de primeiro ano no segundo. Nós vamos ter aluno de segundo no terceiro, né? Não vai ser real, vai ser o ano que vem ele vai ser, porque eu não sei nem se a gente vai voltar às aulas em todos os estados do Brasil, né? Mas aonde voltar já, ou se voltar só no ano que vem, a gente vai ter um processo aí de readaptação dessas crianças, e um processo dos professores de novo reavaliar, sondar, e eles irem se adequando. O professor vai ter que se adequar a uma nova demanda, porque as crianças não vão estar no mesmo nível que elas estariam se elas estivessem na escola até agora. Né? E assim, eu acredito que além dos processos de aprendizagem, a gente vai ter muita criança com problema emocional, porque as crianças não aguentam mais ficar em casa, né? Elas não aguentam mais não ver gente, não ver os amigos, não conviver com as pessoas, não sair. Se nós adultos, eu falo que gente, tem hora que eu piro, que eu falo assim, eu preciso sair, eu preciso ver gente, tem uns memes assim, né? Eu preciso sair, eu preciso ver gente. Tem dia que a gente passa um dia de pijama dentro de casa, né? Tem dia que a gente não vê a luz do sol, dependendo como é que é a correria, sem trabalhar online, você não vê nada, né? Imagina para as crianças que saíam, que viam os amigos, é completamente diferente o contexto de estar em casa na frente do computador, de estar na sala de aula. Sem contar que, gente, nós ficamos na frente do computador e a gente cansa, a gente tem dor nas costas, a gente tem fadiga ocular, um monte de coisa. Para a criança, pior ainda, eles não têm o mesmo tempo de atenção e nem o mesmo controle inibitório que a gente tem. Né? Então é tudo muito difícil. Eu acho que vai ser muito grande a procura de auxílio nessa parte de aprendizagem e alfabetização. Então acho que fonos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, neuropsicólogas, psicólogas educacionais, a própria escola eles têm que estar muito preparados para essa demanda que vai vir, porque eu acho que ela vai ser bem grande, né? E no contexto emocional também. Então, acho que o negócio é pegar fogo. Então, no pós-pandemia, né, estejam com os testes à mão, estejam entendendo de todas as habilidades para poder direcionar essas famílias, porque vai dar um desespero, né, gente? E eu acho que vai acontecer. Minhas colegas acham isso também, estão dizendo aí. Entendi. Pensando nisso tudo que a gente tem conversado aqui nessa live, o quanto também é importante a gente olhar para cada uma das habilidades. O quanto é importante a gente entender qual é o processo normal ou o processo alterado. O quanto a gente precisa entender qual tipo de teste, de protocolo que é necessário a gente aplicar para ter esse retorno. E o quanto o raciocínio clínico é, assim, importantíssimo para saber o que fazer com tudo isso que você levantou para que dali você consiga traçar uma excelente terapia. Sim. E foi pensando nisso que a gente criou um curso super passo a passo, objetivo, com a Dani, no Fono Online, para vocês aprenderem aí como faz para trabalhar com todos esses transtornos.
Dani, fala um pouquinho do curso pra gente. Gente, a gente vai falar de todas essas habilidades envolvidas, né, no processo de aprendizagem, tanto as subjacentes quanto as adjacentes. A gente vai falar de todos esses transtornos, né, o que é cada um, as características de cada um. A gente vai discutir muito a ansiedade diagnóstica. Vou falar dos protocolos, vou indicar os protocolos que eu uso, mas também vou falar de alguns outros que eu conheço, né? E nós vamos falar também de uma coisa muito legal, que é o relatório. Como que você vai elaborar esse relatório final. Vamos falar também da equipe multidisciplinar. Então, o que eu tenho que ver, por exemplo, no relatório da neuropsicóloga? Porque a gente, às vezes, o profissional manda e aí manda de volta, o que eu preciso ver, né? E aí, o que tem naquele relatório da neuropsicologia que vai me mostrar, por exemplo, que é um sinal de dislexia ou que é um sinal de co-ocorrência ou que é um sinal só de TDAH. A gente discute muito esses papéis, né, da neuropsicologia, da fonoaudiologia, da psicopedagogia, do próprio médico, né, o neuropediatra, que é básico, a terapeuta ocupacional, que também entra muitas vezes no contexto desse diagnóstico. Então, eu falo de tudo isso, ele é bem completo, a gente fala de circuitaria cerebral, então, pensar como é que funciona tudo isso aqui dentro da cabeça. Então, eu costumo dizer que é um curso denso, né, porque cansa, porque você tem que pensar, vão gerar muitas dúvidas aí, mas a gente falar também para esclarecer, né, e eu acho assim, que vocês vão sair preparadas para poder saber o que fazer com essas crianças que vão vir, né, gente, porque veja bem, voltando na história da pandemia, nós vamos ter muitas crianças com dificuldade de aprendizagem por causa da pandemia, que não são crianças com transtornos de aprendizagem. E porque, assim, vai ter muita criança recebendo diagnóstico errado. Isso é muito sério, muito sério. Então vai sair criança disléxica debaixo da cadeira, né? E a maioria não é, né? A maioria não tem dislexia. Então, o nosso papel, enquanto profissionais que atuam com educação, né, é saber essa responsabilidade que a gente tem de, pelo menos, as crianças que chegarem na nossa mão, elas não vão receber diagnóstico errado, né, ou não vão ser mal direcionadas. Então, acho que esse curso é para isso. A Erika me conhece. Tem muitas alunas aí que já fizeram, a Carmen tá aí. Tem um monte de gente comentando aqui. Nossa, os cursos da Dani são maravilhosos. São mesmo, gente. Tem um monte de aluno. Tem um monte de aluna que tá assim, ó, pipocando, querendo fazer. Façam, venham com a gente. Sim, né? As inscrições estão abertas. É um momento para a gente se preparar, muito específico, que a gente pode se preparar para que a gente, já nesse tempo aí de curso, que afinal são 12 horas, né, se torne excelência. Se torna excelência no assunto e consiga já começar a aplicar agora, e a hora que a demanda chegar enlouquecidamente, a pessoa já está pronta. Exatamente. E vai vir, gente, essa demanda. Eu queria falar para a Vanessa, que a Vanessa eu vi agora também. Aí tem um monte aí, gente. Beijo. Elas sabem, você também sabe que eu conto tudo, gente. Eu não fico com meia hora. Né? Então, é isso. Se tiver alguma coisa que por um acaso eu não souber, eu vou investigar para trazer a resposta para vocês. Então, eu conto tudo mesmo, porque eu acho que a gente precisa estar preparado, né? Não tem tantos profissionais preparados assim para atender essa demanda. A gente precisa saber até mesmo discutir quando a criança chega com algo errado, né? Sim. E apoiar esses professores que vão estar tudo maluco também na pós-pandemia. Porque vai ser difícil para eles também retomar com essas crianças, tá? Então, eu acho. E eu queria dizer também que o mais legal, Dani, é que você tem uma experiência muito grande trabalhando com fonoaudiologia educacional dentro das escolas. Então, você conhece o lado dos professores, você conhece aí o lado dos psicopedagogos, né? E toda essa gama, além de o quanto você já vem estudando sobre aprendizagem. Então, acredito que esse curso vai ser assim, a tal da mão na roda, o passo a passo que vocês precisam ter para atender de uma maneira efetiva o paciente de vocês, tá bom? Erika, tem gente perguntando se o curso é ao vivo, gravado. Dá uma explanada para elas saberem só que tá bom. O curso vai começar agora nessa segunda-feira, vai ser ao vivo. Ele vai acontecer durante 4 segundas-feiras. E aí, todos ao vivo com a Dani. E aí, vocês vão poder interagir juntamente com a Dani nesse curso. Depois a gente vai deixar ele gravado e aí vai estar dentro do site do Fono Online para vocês voltarem, assistirem. Lá tem um lugar de suporte que quem perdeu no dia ou, sei lá, teve uma dúvida no dia seguinte, pode ir lá escrever essa dúvida que a Dani com certeza vai vir
e trazer para vocês, tá bom? Deixa eu falar só mais uma coisa, né? Porque eu não falei da Érica. A Érica também é amiga minha há muitos anos, né? Érica. E o pessoal tá falando assim, a Dani é muito atenciosa e tal, mas a Érica também é, viu, gente? Agora vocês vão ter a oportunidade de fazer um curso na plataforma dela e assim, ela faz de tudo para auxiliar as alunas dela também. Ela é uma graça. Então, ela que vai caminhar com todo esse processo mais burocrático da coisa e ela é um doce, vocês vão amar ela também. Quem não conhece ainda, porque tem gente que conhece. Quem não conhece vai amar também. Obrigada pelo carinho, Dani. O site é fonoonline.com.br. Queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente nessa aula. Para mim é sempre assim uma alegria ter a Dani aqui com a gente, porque além de ser uma excelente profissional, a gente também estudou juntas na faculdade, então ela também é amiga do coração, né? Somos mesmo. E aí, muito obrigada, Dani, por você ter topado, ter aceitado ficar aqui com a gente, contar sobre tudo isso que você já sabe, já aprendeu e ralou, correu atrás aí, sempre para trazer uma excelência para os seus pacientes. Isso é muito, muito legal. E agora, nessa nova leva aí, que já faz um tempo que você vem dando as aulas e tem surgido tantos resultados positivos, também convido a todos a vir participar e ser aluna da Dani. Isso aí, gente. Obrigada pelo carinho você também, Érica, pelo convite. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Beijo, Érica. Então tá. Beijinho. Até uma próxima. Tchau. Tchau, tchau.